Essa é uma lista que posso dizer não é definitiva também hoje, porque temos jogo essa noite, Champions, temos jogo o próximo weekend. Então, é uma lista que tem conta de os dois jogos que jogamos em Japão e, obviamente, privilegiamos os jogadores europeus porque não tem que viajar menos de los jogadores que están jugando aquí no Brasil y también por un tema de fuso horario. Es una, para nosotros y para los jugadores que vienen por primera vez conmigo, una oportunidad. Obviamente no es la lista definitiva. Yo acho que muchos de estos jogadores estarán en la Copa del Mundo. Pero es una lista que tiene en cuenta también las lesiones que tivemos en estos últimos días. Pero, como dice, es una oportunidad para los otros demostrar todas as qualidades que eles têm. Eu queria te perguntar sobre o Rodrigo, que você conviveu com ele muito tempo no Real Madrid, mas é a primeira vez que você consegue trazer o Rodrigo para a seleção. Qual a importância dele? A gente pode somar o que era o Rodrigo do Real Madrid para aquilo que você quer para a seleção brasileira, como um dos líderes do seu grupo? É esse o perfil dele? Obrigado. Bueno, Rodrigo, creo que no tengo que hablar de Rodrigo. Rodrigo conoce todo el mundo. Creo que el año pasado tuve algunos problemas que superó muy bien, está muy motivado ahora, está bien. Obviamente en equipos grandes hay mucha competencia, mucha concurrencia, pero su condición física está muy boa, por lo visto. Eu quero verlo aqui com nós. Mister, boa tarde. Gustavo Zupac, da ESPN, aqui no centro. Sim. Dentro dos jogadores lesionados que você citou, você perdeu o Alisson, que é o goleiro titular do Brasil. E isso abre oportunidade para outros goleiros. Recentemente, em uma entrevista, você disse que queria dar minutos ao Hugo, goleiro do Corinthians. A sua ideia é que ele jogue algum desses jogos como titular ou você vai rodar entre os goleiros? Obrigado. Hugo vai jogar um jogo, creio que vai jogar o segundo jogo. O primeiro jogo é de volta a Ederson, que Ederson é um goleiro muito importante para nós, um grande goleiro. E creio que um jogo lo vai jogar Ederson, o outro, se todo está bem, vai jogar Hugo, porque queremos verlo actuar con la camiseta del equipo nacional, que es una camiseta que habitualmente pesa. Pero creo que toda la comisión tiene mucha confianza en estos goleros, que creo que lo van a hacer muy bien. Mister, aqui do seu lado esquerdo, Eduardo Semblano, no canal Free Clear. Boa tarde. Boa tarde. Está bastante claro que o senhor está fazendo bastante testes em todas as posições. O Brasil, essa safra de jogadores brasileiros, é muito marcante por jogar em mais de uma posição, como o Rodrigo joga, como o Militão joga. Pesa para o senhor ter essas opções dentro de um jogador só, mais de uma posição, para poder, de repente, dar mais brechas para uma outra posição que mais específica, com jogadores mais característicos? Existe esse pensamento da comissão técnica para as convocações? Forte abraço, obrigado. Quero ser claro. O equipo nacional no está
Os jogos do equipo nacional não vão a ser jogo para fazer teste. Vão a ser jogo para jogar bem, ganhar, criar ilusão na afición. E esta es la prioridad de todos los juegos que vamos a hacer. Jugar bien, ganar, mejorar el ambiente. E después hay que nuevos jugadores que van a jugar, que van a aportar, que tú vas a conocer. Pero esto, la prioridad aquí es muy clara. Tenemos que ir a Corea-Japón, ganar, posiblemente jugar bien, posiblemente mejorar todas estas cosas que ya dije. Creo que en general a calidad geral do jogador brasileiro é muito grande, como disse muitas vezes, e nesse tipo de jogadores há jogadores que podem jogar em diferente posição, sobretudo em frente. Creo que en frente hay jugadores delanteros que pueden jugar delantero centro, media punta, extremo que pueden jugar por derecha, por izquierda. Hay mucha variedad, pero no quiero hacer experimento. La idea que tengo también para los próximos meses, mi idea personal es bastante clara. No quiero inventar, porque el fútbol ya lo han inventado hace mucho tiempo. Mister, aqui atrás, Guilherme da Casa TV. Mister, vendo a sua convocação, a gente vê jogadores no meio de campo com características mais de controle, de posse de bola, do que de armação, né? Do que um armador. Queria entender se essa sua decisão pela convocação desses meio-campistas parte de uma escassez que você identifica, dessa circunstância de ser uma viagem muito longa para os jogadores do futebol brasileiro, ou se você vê algum jogador de outra função, como o Rodrigo, não nessa convocação, mas o Rafinha, fazendo essa função de armador na seleção brasileira, desse camisa 10. Obrigado. El mediocampo es un mediocampo, porque si tú miras el mediocampo, tú puedes pensar el sistema de juego con tres medios. Podemos jugar con tres medios algunos juegos, pero también podemos jugar como hemos jugado dos juegos sobre todo contra Paraguay y contra Chile, con dos pivotes y con cuatro delanteros. Las características de estos, sé perfectamente que algunos jugadores pueden jugar en dos sistemas distintos, con doble pivote o con tres. Hay algunos que quiero ver si pueden o no jugar, como por ejemplo Joao Gómez o como Joelinton, que tienen características distintas de los otros. Lo que el futuro será o con el doble pivote o algunos juegos también con un meio campo com três médios. Carlo Ancelotti, mister, aqui atrás, Fábio Azevedo, do canal Flash Score. Mister, nessa sua convocação, o senhor já explicou que devido ao fuso horário, né, a viagem muito longa, apenas 2 jogadores do Brasil foram. Mas o senhor tem acompanhado de perto o Campeonato Brasileiro, tem ido aos estádios. Queria saber a sua impressão sobre o futebol brasileiro e se quem atua aqui pode ficar esperançoso para outras convocações e até mesmo para estar na Copa do Mundo. Obviamente sí, hay muchos jugadores brasileños que pueden estar en esta convocatoria. Han estado en las últimas convocaciones y van a estar en la próxima convocación, que es en noviembre, donde podemos, no digo dar prioridad, pero no dar prioridad como hemos dado en esta convocatoria a los jugadores europeos, en el mismo nivel los jugadores europeos y los jugadores brasileños. Estamos mirando muchos jugadores que pueden estar y que podían estar también en esta convocatoria. Carlo, boa tarde. Aqui é o Centro. Bruno Cassucci, do GE. Globo.
Queria falar sobre a função de centroavante da seleção. São duas perguntas sobre o mesmo tema. Primeiro, sobre o Igor Jesus, um jogador que já esteve na seleção em outro momento e é convocado pela primeira vez pelo senhor. O que o senhor vê no Igor Jesus que o trouxe à seleção, o que ele pode agregar ao time? E também ao João Pedro, jogador que foi titular na última data FIFA contra o Chile e que dessa vez não está na lista. Tem alguma questão clínica que impede a convocação dele ou foi uma escolha técnica da comissão? Obrigado. João Pedro teve um pequeno problema, tem um pequeno problema físico, não está a su 100%. Preferimos que él pueda recuperar tranquilamente en esa data FIFA su mejor nivel. Entonces, es un problema de carácter físico. Igor Jesús es un delantero que tiene una característica bien distinta. Y creo que el equipo nacional en una competición importante como la Copa del Mundo tiene que tener un delantero centro de esta característica, muy fuerte en el área, fuerte de cabeza, un jugador que lucha mucho, que tiene calidad en los duelos. Vi el juego de Igor Jesus con Nottingham contra Betis, eu gosto mucho de su juego e por eso lo llamé. Eu acho que el equipo nacional tiene que tener otros perfiles de otros jugadores delanteros del perfil de Igor Jesus. Puedo decir Caio Jorge, puedo decir Pedro de Flamengo, un delantero centro de área de penalti, porque a veces tú precisas tener un delantero de área cuando tú tienes total control del juego, que mete muchos balones al área, tú tienes que tener un delantero con esta característica. Aqui, Ancelotti, Rodrigo Matos, do UOL. Eu ia perguntar, você falou que provavelmente vai escalar o Hugo, né, como goleiro, arqueiro no segundo jogo. Você tem alguma coisa a ver com o fato dele ser um pegador de pênalti? A convocação dele tem sido algo que você tem pensado de ter um goleiro específico que tenha esse ponto forte dentro, visto que em Copas do Mundo pode ter essas disputas por pênaltis? Não, a avaliação que faz a comissão técnica não é porque es bom los penaltis, porque es un buen goleiro que tiene personalidad, que tiene carácter, que trabaja bien, que para, porque la primera cosa que eu gosto, y creo que Claudio Taffarel también está de acuerdo, que pares con la mano antes de los pies, porque mirando muchos juegos, veo muchos goleros que hacen asistencia. La asistencia a veces la hacen al equipo rival. Entonces, mejor que pare bien con la mano.